aos servidores de outras categorias, cujo acordo não tenha sido cumprido. Mas, de qualquer maneira, leva para o confronto com os servidores públicos. Ano passado foi ano de confronto com os servidores públicos, mas e que o governo conseguiu negociar e fechar acordo com quase todos os servidores. Ao não cumprir esses acordos, é lógico que o confronto vai voltar e talvez mais acirrado, mais radicalizado. Porque quando você faz um acordo e não cumpre, da segunda vez a negociação é mais complicada. Apesar disso, nós estamos num ano de eleições e é sempre bom lembrar que o candidato a concurso público ele não deve deixar para estudar somente quando é publicado o edital. Um dos mais concorridos ultimamente foi o concurso público para o TRE, né, que pessoas se prepararam aí durante anos. Recentemente a Polícia Rodoviária Federal, também as pessoas já vêm se preparando. Enfim, concurso público não vai acabar e nem pode acabar porque é constitucional, até porque 100, 200 mil pessoas se aposentam ou saem do serviço público por N problemas todo ano. E essas vagas precisam ser repostas. Eu não estou dizendo que o concurso público vai acabar. Eu estou dizendo o seguinte: o governo esse ano pode ter dificuldades em abrir aquelas vagas que ele tinha prometido, porque está querendo poupar de onde não deveria poupar. Mas é uma situação provisória. Sim, é provisória. É provisória até porque na reforma tributária talvez a CPMF volte com outro nome, de uma outra maneira. E aí então os candidatos a concurso podem continuar estudando esse ano, momento em que estarão se preparando melhor para já a partir aí do final do ano, quiçá ainda esse ano, abrir algum concurso ainda na esfera federal, de Justiça Federal. Em primeiro lugar, quero dizer o seguinte: não estou defendendo a reforma tributária, nem sei se vai vir essa proposta ou não. Em segundo lugar, não é garantido que essas vagas não surjam. Talvez surjam até nesse ano. Talvez atrase um pouco. Porque o governo está fazendo uma equação para suprir aqueles 40 bilhões. Parte desses 40 bilhões já está sendo suprida pelo próprio aquecimento da demanda industrial do país. O mundo está em crise, mas por incrível que pareça, o Brasil não está. Então, parte do rombo que o governo projetava para esse ano já está sendo suprido. Outra parte é o aumento da IOF. Então, o rombo que era de 40 já está descendo. Então, pode ser que em julho e em agosto, as vagas que talvez viessem para o primeiro semestre venham para o segundo. Então, não existe pelo menos esse governo não tem aquela perspectiva de não abrir vagas, de sucatear o Estado, de não substituir terceirizados por servidores públicos. Então, eu acho que para quem está fazendo concurso, existe uma garantia até de 2010 que efetivamente esse governo, na área de serviço público, vai preferir os concursados aos terceirizados, aos prestadores de serviço. Então, existe uma perspectiva boa de que essas vagas, se não forem supridas esse ano, ou no início do ano, sejam supridas no final, no ano que vem. Essa perspectiva eu acho que não se altera, não. O próprio TRE já nomeou muito mais do que aquelas vagas que estavam previstas no edital. O TRF, que foi um concurso também bastante truncado ali, com poucas vagas e muitos cadastros de reserva, já começou as suas nomeações. E nós temos agora, vindo por aí, o TJ, e principalmente na sua área federal, ou na nossa área federal, o TRT, que é uma ótima opção para quem já vem estudando para tribunais. Qual o tipo de problema que eu falo que esse corte pode dar? A gente ia ter novas turmas no TRF, turmas recursais, ia ter ampliação do TRF no Brasil inteiro. Existe um projeto de ampliação no judiciário. É lógico que com corte de 40 bi isso pode ser postergado. E é inadiável. Para você efetivamente tirar esses processos que estão da fila de espera, você tem que criar novas turmas, nomear novos juízes, inclusive concurso para juiz, novos juízes, novos desembargadores, novos servidores. Mas lógico que esse processo talvez esse ano seja um pouco mais vagaroso por causa desse corte. Isso não significa que vai ser arquivado, que tem pressão do próprio Supremo, desde a época do Jobim, continua na época da Ellen Grace, de ampliação do número de turmas de recursagem no TRF, de varas no interior. É importante a interiorização da Justiça Federal para a acessibilidade da Justiça Federal em todo o Brasil. Então isso é algo que não vai parar. Roberto, com relação às competências, se realmente a Justiça do Trabalho ela é competente para analisar, para julgar litígios trabalhistas de servidores públicos federais? Eu fiz a consulta ontem ao nosso jurídico, né, porque a gente conversando, até porque o Beto também é nosso servidor, então a gente bate um papo, ele chegou a citar isso, eu falei, Beto, eu vou dar uma verificada.
E é o seguinte, houve um erro de forma na publicação do texto da reforma constitucional. O texto que saiu do Legislativo indicava o TRT como competente, na Câmara. Quando chegou ao Senado, o texto foi alterado, colocando novamente para a Justiça Federal a competência. Só que na publicação houve um erro, e como estava no fim do ano do mandato legislativo, não teve tempo de corrigir. Foi a sanção com um equívoco. Imediatamente a JUF, a Associação dos Juízes Federais, entrou com uma ação direta de constitucionalidade, e o ministro, se não me engano, foi o Marco Aurélio, não estou certo, mas acho que foi o Marco Aurélio, deu a liminar. Então, enquanto essa liminar estiver valendo, a competência é indubitavelmente da Justiça Federal, enquanto essa liminar estiver valendo. Como há um erro de forma, e o projeto voltou para a Câmara por conta disso, a tendência é que a competência seja mantida na Justiça Federal. E tem um grande problema na transferência de competência. É que hoje, pelo que eu tenho visto andado nos cartórios, tanto da Justiça Federal quanto da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho está mais abarrotada de processos do que a Justiça Federal. É inadiável que a gente tenha mais servidores até por causa disso. Mais varas do trabalho e mais varas federais. Mas, por exemplo, se as grandes varas da Justiça Federal, as que estão mais lotadas, têm 7, 8 mil processos, as que estão lotadas, as varas da Justiça do Trabalho que estão lotadas têm 12, 13, 14 mil processos. Então, se você transferisse esse processo da Justiça Federal para a Justiça do Trabalho, você praticamente viabilizaria o trabalho da Justiça do Trabalho. E, além disso, tem a questão da especialização. Eu não considero que a Justiça do Trabalho seja mais especializada para lidar com isso que a Justiça Federal, porque, efetivamente, os julgados de servidores públicos são em cima de 8.112, são em cima de direito administrativo. Por analogia, extensivamente se usa a CLT. A Justiça do Trabalho trabalha mais com a CLT, ao contrário. Então, eu acho que hoje a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal está melhor aparelhada em termos de trabalho, de cultura, de processo, para julgar esses processos do que a Justiça do Trabalho. Então, a nossa posição, embora a gente não tenha uma posição definida, firmada em Congresso, é que se mantenha na Justiça Federal esses julgados e não se sobrecarregue a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho hoje é uma justiça muito sacrificada. Tá certo. Roberto Ponciano, suas considerações finais, principalmente aos nossos telespectadores, que basicamente são estudantes de concursos públicos. Em primeiro lugar, não parem de estudar para concurso público. A tendência é que se aumente o número de vagas, apesar desse problema transitório aí com a CPMF, isso com certeza vai ser consertado. Existe uma característica desse governo, não estou fazendo nenhuma defesa do governo, mas em relação à área de concurso, é claro isso, de dar prioridade a servidores oriundos de concurso, servidores efetivos, cargos efetivos, em detrimento de terceirização e prestação de serviço, o que é muito bom, que era uma perspectiva para essas pessoas de virem ocupar cargos públicos, até de órgãos que não têm um salário tão bom, mas para quem está começando é interessante, como é o caso do INSS, que deve abrir uma quantidade de vagas enormes, o TRT, que está precisando de muitos servidores, o TRF, assim que passar essa crise aí dos recursos, deve abrir novas turmas recursais, deve chamar muita gente. Então é fundamental que as pessoas mantenham a fé, se mantenham estudando. A única forma de ingresso correta e legal e que a gente defende para o serviço público é o concurso. Eu sou concursado aos 11 anos atrás, eu estava desempregado, então eu sei o que eu sei que boa parte das pessoas que tentam concurso estavam como estavam um tempo atrás, desesperados. Então não se desesperem e não percam a esperança. Tem gente que faz 1, 2, 3 concursos, às vezes não passa por uma nota muito pequena e não se dá conta que está muito perto de passar, porque se continuar estudando vai passar para o outro concurso. E aí desiste. E aí acaba falando, eu fiz concurso, isso aí não dá certo. Não é assim. E afinal de contas só existem 2 candidatos, aquele que passa e aquele que desiste, né? É só não desistir. Pessoal, eu conversei mais uma vez com o Roberto Ponciano. Ele é escritor, professor, bacharel em Direito, servidor público federal e presidente do CICEJUF, Sindicato dos Servidores das Justiças Federais aqui no estado do Rio de Janeiro. É sempre uma honra e um prazer tê-lo conosco. TV Concurso agradece e eu termino convidando novamente a retornar várias e várias vezes para esclarecimento dos outros. Muito obrigado pela presença. A TV Concurso volta já. Converso agora com o professor Bernardo Brandão, professor de Direito Constitucional, dentre outros, e também advogado de
candidatos a concursos públicos, especializado nessa área. Por que resolveu especializar-se em concursos públicos? Na verdade, sempre tive uma